Bem, bom dia a todos. A partir deste momento, declaro aberta a sessão de julgamento virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 27 de maio de 2022. Temos a presença da doutora Cláudia Mazzoni de Godoy Penteado para a realização de sustentação oral num PRJ relativo ao AIN 43742, General Embalagens Industriais Limitado. Doutor Faisal e doutora Daniela, estou só aguardando aqui a confirmação da parte e a gente já pode ingressar no sistema. Um minuto, senhor presidente, eu estou acessando lá. Tranquilo. Doutor Faisal, isso, agora todo mundo, perfeito. Então, iniciando a sessão. É um PRJ de relatoria da doutora Daniela, né? Perfeito? Isso. Então, doutora Daniela, com a palavra, pode iniciar a leitura do seu relatório e aí, na sequência, a gente parte para a sustentação oral. Perfeito. Acredito que... Bom dia a todos. Obrigada, doutor Samuel. Acredito que seja possível fazer um relato sucinto da situação. Trata-se de processo em nome de GE Embalagens, auto de infração número 4.003.742. O processo já teve julgamento de recurso ordinário perante a 8ª Câmara Julgadora em composição anterior, onde o relator proferiu um voto pela manutenção integral do auto de infração. Houve um pedido de vista, que acabou por acompanhar a decisão do relator, acrescentando alguns complementos à decisão. O contribuinte é acusado de 2 infrações relativas à falta de pagamento do imposto por operações na condição com armazém geral, que não teria na condição de armazém geral, sem que tivesse todos os requisitos para operar na condição de armazém geral. Eu vou ler a infração, tá? Deixou de pagar o ICMS de dezembro de 2008 a outubro de 2009 por emissão de escrituração de notas fiscais de fatura modelo 1 relacionados em anexo, em operações de saída de mercadorias, considerando a operação tributada como não tributada, a título de retorno de mercadorias para armazenagem, sendo que sua atividade é comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários. E a infração número 2 deixou de pagar ICMS de dezembro de 2009 a dezembro de 2010, por emissão de escrituração de notas fiscais modelo 1 relacionados em um anexo, em operações de saídas de mercadoria, considerando a operação tributada como não tributada, a título de retorno de mercadorias para armazenagem, sendo que sua atividade é comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários. Diante da manutenção, a diferença entre os dois itens é tão somente o lapso temporal, houve uma mudança de legislação, os itens precisaram ser separados. Mas é basicamente a mesma acusação, podem ser tratadas em conjunto. Em função da decisão de manutenção integral do auto de infração, o contribuinte apresentou recurso especial, que teve análise sobrestada, e o pedido de retificação de julgado, ora em julgamento. Eu acredito que é o quanto basta para o relatório, senhor presidente. Perfeito. Doutora Cláudia, pode iniciar a sustentação oral. Obrigada, senhor presidente. Bom dia a todos. No acórdão proferido pela 8ª Câmara, aconteceu alguns erros, de fato, então por isso que eu apresentei o meu pedido de retificação de julgado. Um dos erros, de fato, foi que se concluiu que as provas que eu juntei, que a parte juntou no processo, não seriam suficientes, além de inconclusivas. E também que, aplicando restritamente o decreto 1102 de 1903, que a contribuinte não possuiria a matrícula de armazém geral. O problema é que nós apresentamos um vasto acervo probatório, como cópia de notas fiscais de remessa de mercadoria, as notas fiscais de devolução das mercadorias armazenadas, cópia do livro de registro de entrada, do livro de saída, cópia
dos documentos de arrecadação relativos ao recolhimento do ISS, os e-mails trocados com a Greif, que foi a empresa contratante dos serviços de armazenagem, a estipulação do preço, tudo isso para amparar o retorno das mercadorias armazenadas. E, além disso, julgadores, consta as alterações 12 e 15 do contrato social da requerente, da contribuinte, em que há a expressa previsão legal de prestação de serviços de armazenagem e estocagem de bens e mercadorias de terceiros. Além disso, existe na própria ficha cadastral e no CADESP, que a gente também junta no processo, a menção dos serviços de armazenagem. Infelizmente, todas essas provas foram desconsideradas ou consideradas como inconclusivas e se exigiu exclusivamente a matrícula de armazém geral. É um decreto antigo, de 1903, esse decreto está desatualizado. Existem outras provas para concluir que realmente houve sim atividade de armazenagem. Isso já tinha sido até objeto de apreciação por um outro acórdão proferido por uma Câmara julgadora, que até anulou a decisão de primeira instância, isso voltou para trás, para que realmente essas provas fossem apreciadas. Só que dessa vez a Câmara julgadora, a oitava Câmara, exigiu tão somente a minha matrícula, a minha matrícula de armazém geral. Esse é um ponto que eu peço a retificação. Um outro ponto, a gente pediu também uma recapitulação de multa, aplicando o artigo 527, inciso 4º, a linha A, que fala para que a multa no valor de 8 FESPs, que a gente também pede porque é uma redução de multa relevante, então por isso a gente pede essa recapitulação. Outro ponto que também não foi considerado é assim, que as mercadorias depositadas não são idênticas a que eu comercializo, mas, na verdade, essas mercadorias elas são personalizadas pela minha empresa contratante. Então, assim, elas são personalizadas. O meu cliente, a Greif, que foi a empresa que me contratou para armazenar esses produtos, os clientes dela, ela produz essas embalagens personalizadas. Então, tem a marca daquele cliente, as cores. Eu não poderia vender essas embalagens por exatamente ser personalizadas. Só a minha contratante que vende essas mercadorias pro cliente dela, porque realmente é personalizada, só interessa para aquela loja, só interessa para aquele cliente essas embalagens. Então, realmente, eu preciso que seja apreciado, que seja corrigido, que as mercadorias depositadas, elas são personalizadas, elas não são idênticas ao que eu comercializo. Um outro ponto também que precisa ser corrigido é a necessidade de parcial procedência do meu recurso ordinário, porque a doutora Raquel Harumi, quando considerou proferiu o voto dela no acórdão, ela entendeu que as provas não abrangeriam todo o período do objeto da autuação, mas que existiam sim provas que pelo menos parte do objeto da autuação estava comprovado sim que havia sim a atividade de remessa da mercadoria em devolução, armazenagem de mercadoria. Então, pelo menos para sobre essas provas, sobre esse período de que realmente houve a comprovação, eu peço a parcial procedência cancelando esse período da autuação. Bem, senhores julgadores, são esses meus pontos que são passíveis de retificação de julgado, são esses erros incorridos, e eu peço a procedência no meu pedido de retificação de julgado. Muito obrigada. Perfeito, doutora. Entendido. Então, agora com a palavra a doutora Daniela.
Desculpa, estava com o microfone fechado, não é? Senhores, eu vou proceder à leitura do voto, mas eu vou primeiro disponibilizar o voto no sistema, que o voto não está no processo. Um minuto. Já está registrado o voto aí, já está consignado o voto no processo. Bom, senhores, então, o voto é relativamente enxuto, eu vou promover a leitura do voto, por assim fica mais completa a análise, e também em respeito à presença da patrona. Bom, a decisão que se pretende reformar foi devidamente publicada no Diário Eletrônico em 10 de fevereiro de 2021, então o apelo apresentado é tempestivo e procedo à análise. O apelo alega a existência de diversos erros que justificariam a reforma da decisão recorrida, pois a mesma teria partido de premissas falsas. E aí eu transcrevo e vou me permitir ler, é um trecho relativamente curto, do pedido do contribuinte em páginas 3.186. Abre aspas, contribuinte. Erro de fato pode ser considerado como qualquer erro ou inexatidão referente aos fatos ocorridos, de modo que, levando-se em consideração que o acórdão recorrido partiu de premissas equivocadas, quais sejam: 1. As provas carreadas aos autos pela requerente não seriam suficientes para a comprovação de que as operações estariam amparadas pela não incidência do ICMS prevista no artigo 7, inciso 3 do RICMES, além de serem inconclusivas. 2. Para que a interessada pudesse operar como armazém geral, além das inscrições cadastrais regulares, a mesma deveria possuir matrícula de armazém geral perante a Junta Comercial, nos termos do Decreto Federal 1102 de 1903. 3. No que pertine à aplicação da multa, o venerando acórdão não apreciou a alegação da requerente quanto à sua correta capitulação. 4. Que não existiria comprovação de que a requerente não comercializa mercadorias idênticas às depositadas pela contratante, Greiff Embalagens Indústrias do Brasil. 5. Pelos documentos carreados aos autos, estes não abrangeriam todo o período objeto da autuação. Então, essas são o que ele afirma serem as premissas falsas consideradas na decisão anterior. Bom, fecha aspas para o contribuinte, volto à leitura do voto. De plano, esclareço que, diferentemente do afirmado pela recorrente, o pedido de retificação de julgado não se presta à reanálise de quaisquer temas sob todos os aspectos. De fato, entendo que a via eleita possui limites estreitos e não comporta todas as análises recursais pretendidas, uma vez que são devolvidos para a Câmara apenas as alegações de erro de fato, nos termos do artigo 22 do Regulamento Interno do TIT. Oportuno pontuar que o julgado em questão possui 2 votos complementares, visto que, a partir do voto inicial proferido pelo relator, Rafael Zuni Neto, houve pedido de vista da doutora Raquel Harumi, que houve por bem acompanhar o relator com os acréscimos que entendeu pertinentes, de modo que... os votos são complementares. Quanto à alegação de suficiência das provas apresentadas, nos itens 1, 4 e 5, restou consignado na decisão reformanda. Abre aspas para o trecho do voto da doutora Raquel Harumi. Parágrafo 11. Aproximando tal entendimento do presente caso, avaliei o acervo probatório na tentativa de constatar se houve circulação jurídica ou apenas física das mercadorias que teriam retornado do armazém geral do recorrente. O farto acervo probatório é inconclusivo,
não foi possível confirmar que todas as mercadorias remetidas para armazenagem retornaram, tendo em vista que os retornos se deram de forma fracionada, nem sempre integrais, coincidentes com as notas das respectivas remessas, e, em razão de alguns documentos estarem ilegíveis. E aí ela lista as páginas com os documentos ilegíveis. Na tentativa de constatar um dos argumentos da recorrente, qual seja, de que teria havido prestação de serviço de armazenagem tributada pelo ISS, avaliei as notas fiscais de prestação de serviços carreadas aos autos, de folhas que citam. Todavia, tais documentos não abrangem todo o período objeto do auto de infração e estão parcialmente ilegíveis. Destaquei trecho do voto aqui. Tiago, resta claro que as provas foram consideradas e analisadas. Cumpria ao interessado apresentar documentos legíveis como meio válido para demonstrar suas alegações. A exclusão justificada de parte das provas imprestáveis não se reveste das características de erro de fato, visto que muito bem motivada pelo julgador diante da impossibilidade de validação por estarem ilegíveis. Quanto ao segundo ponto apresentado, de que a recorrente possuiria os requisitos para operar como armazém geral, entendo que não há que se falar em erro de fato. Trata-se aqui de alegação de erro de direito. Os julgadores elegeram a legislação aplicável, justificando a posição adotada de forma coerente. Assim, a revisão do tema foge ao escopo do pedido de retificação de julgado. Por último, quanto à alegada falta de análise do pedido de recapitulação da multa, destaco que não verifico tal pedido em seu recurso ordinário, juntado em folhas 3.034 a 3.071, onde foram questionados a confiscatoriedade da multa, houve pedido de redução da autuação em face da alegada boa-fé da autuada, questionou-se a exigência de imposto nas operações, uma vez que entende a autuada que estas seriam saídas isentas. Foi abordada ainda a exigência de juros moratórios, porém, não verifico pedido específico de recapitulação da multa aplicada. Não há, portanto, que se falar em omissão do julgador, que deixou de responder pedido feito apenas em memoriais, especificamente em folhas 3.117, uma vez que memoriais não são elegíveis para apresentação de inovações recursais. Assim, do exame do apelo, resta suficientemente demonstrado que a recorrente não pretende provocar esta Câmara Julgadora a esclarecer ou corrigir eventual erro de fato, mas sim a uma reapreciação do caso concreto como um todo. A petição rebate as afirmações do julgador ACO, visando modificar o conteúdo do julgado que não lhe foi favorável, para fazer prevalecer sua tese neste novo julgamento. Nesses termos, não conheço do pedido de retificação de julgado apresentado. É como voto, senhores. Não havia pedido específico, né? Acho que a maior parte do pedido aqui, segundo o meu entendimento, é pedido de reanálise de provas. Eu entendo que as provas foram afastadas de forma motivada. O julgado entendeu que as provas são inconclusivas, e por serem inconclusivas, não seria também possível conceder o parcial provimento solicitado. Seria necessário que concluísse que para parte do período havia demonstração, mas o julgado não conclui desta forma. O afirmado no julgamento, tanto pelo relator quanto pelo voto vista, é de que as provas são inconclusivas. Então, não podemos, entendo que não podemos avançar nessa reanálise das provas. Avançando, droga, me perdi. Então, aqui as provas são inconclusivas. E quanto à eventual omissão, que eu acho que seria a questão mais, para mim, pelo menos, pareceu mais importante, seria a questão da recapitulação da multa. Este pedido foi trazido apenas em memoriais de julgamento de recurso ordinário. Então, entendo que sequer há que se discutir isso agora e pretensamente complementar aquela decisão, uma vez que não houve apresentação desse pedido anteriormente, no momento oportuno. Perfeito. Senhores, pelo não conhecimento. Perfeito, está claro. Qualquer dúvida, estou... Obrigado e parabenizo pelo voto, doutora Daniela. Eu estou satisfeito. Se alguém quiser fazer algum pedido de esclarecimento ou discussão, fiquem à vontade. Posso só pedir a palavra um minutinho, doutor? Com certeza, doutor. Obrigado. Doutora Daniela, bom, em primeiro lugar, parabéns pelo voto, pela análise do caso. Só fiquei com outra dúvida aqui, só para esclarecer. De fato, o PRJ é um recurso com um objeto bastante limitado, né? Não cabe realmente a Câmara reapreciar todo o recurso ordinário ou
recurso de ofício quando é o caso da representação, né? Concordo com a doutora em relação à questão do item 1, de que isso não seria objeto de projeto, de fato, né? Ainda que isso implique eventual cancelamento parcial de parte da autuação, isso também não caberia aqui no PRJ, porque foi apreciado, né? Cabe, então, à Câmara Superior, eventualmente, analisar se foi bem, se respeitou aí todos os requisitos ou não, e se deve ser mantido dessa forma ou não nos cabe aqui. Em relação à questão do armazém geral, eu tinha ficado inicialmente com dúvida, mas depois fiquei satisfeito pelo argumento utilizado, fui procurar aqui como é que ficou na decisão, inclusive com o voto do divista, né? Em relação ao item 3, eu tô de acordo, porque se isso não foi apresentado no recurso, só em memoriais, muitas vezes os memoriais são apresentados quando as sessões eram presenciais, principalmente, né, na própria sessão, como é que poderia se considerar, eventualmente, se não foi apresentado no momento oportuno, né? Acho que nesse aspecto estou satisfeito também. Em relação a que esses itens 4 e 5, doutora Daniela, pelo que eu entendi, a doutora também afastou, mas talvez fosse o caso de citar, eventualmente. Eu cito eles junto com o item das provas, não é? Eu não sei, eu fiquei com a impressão... Eu vou olhar, talvez possa melhorar a redação, para melhorar a redação. 4 e 5, tá. Que são os das provas, porque ela afasta todas as provas com base na impossibilidade de chegar à conclusão pretendida pela ilegibilidade dos documentos. O que eu fiz naquele momento foi efetivamente retomar as páginas que ela aponta para ver se os documentos são legíveis ou não, porque pode haver um equívoco também com relação a esse tipo pelo que eu entendi, coisa, né? Mas realmente os documentos são elegíveis, outros não. Então, eventualmente, se eles fossem ser parcialmente admitidos, né, não é objeto do nosso recurso aqui, não cabe a nós analisarmos. Foi apreciado e a Câmara entendeu que não, né? É que a Câmara ali, ela entendeu que precisaria do conjunto para demonstrar porque para ela demonstrar que ela operava como armazém geral, ela precisaria nunca vender aquelas mercadorias. Como ela não consegue demonstrar que todas as mercadorias voltaram, ela deixa de cumprir um requisito para ser considerada armazém geral. Entendeu? E essa questão do ISS aqui, tem algumas notas que são ilegíveis, aparentemente outras são legíveis, né? Mas aí também não cabe ao PRJ aqui. Aí volta reapreciar essa prova. Tá bom. Está entendido. Obrigado, doutora Daniela. Aí, com relação à questão de direito, realmente eles apresentaram já o recurso especial, então é objeto de discussão no recurso especial deles, a questão de direito. Então, não vai ter prejuízo com relação Eu entendo realmente que não seria a nossa competência analisar essa matéria, mas o contribuinte vai ter uma nova análise se a Câmara Superior entender que o paradigma é adequado. Correto. Tá bem. Obrigado, doutora Daniela. Desculpa, eu posso pedir a palavra, por favor? Sim. Doutora Daniela, sobre as mercadorias idênticas, não idênticas, por serem personalizadas, a senhora chegou a analisar esse ponto? A personalização das mercadorias também não é objeto do recurso ordinário, doutora. A doutora não pode trazer novas alegações em recurso. É como eu respondo no final do voto, eu coloco, né, que a gente vê a intenção de rebater argumentos trazidos pelo julgador na decisão. Não é oportunidade de rebater argumentos. Esse não é um novo recurso pleno e ele não devolve toda a completude da matéria para a Câmara, devolve somente as alegações de erro de fato. Então, um argumento trazido neste momento, uma nova alegação, ela cai nessa seara de que ela é uma intenção de rediscutir aquela decisão, doutora, não faz parte da competência das atribuições do recurso do pedido de retificação de julgado. É bem limitado, né? É muito limitado, é uma via muito estreita, doutora. Sim, mas assim, no meu recurso ordinário a gente já estava questionando que eram mercadorias personalizadas. Esse ponto a gente já estava questionando. Então, mas o julgador, eles entenderam que as mercadorias não comprovou a devolução e que não está demonstrado de forma suficiente
que as mercadorias são idênticas. Então, não podemos superar essa conclusão Eles que chegou citam as naquele provas, ponto. né? E acharam que foram Eles citam. suficientes. Esse é o ponto. Eles citam e acharam que é suficiente, a decisão está motivada, a não ser que a doutora apresentasse especificamente, olha, em tais páginas ela falou que não é elegível, mas é, aí sim eu poderia olhar e falar, nossa, está errado, ela considerou como ilegível algo que é elegível. Mas não tem essa alegação no seu pedido de retificação de julgado, e ainda assim eu fui olhar, e todas as páginas que o voto aponta como sendo ilegíveis, efetivamente são ilegíveis. Não tenho como superar esse obstáculo, doutora. As provas são ilegíveis, cumpre ao interessado apresentar provas concatenadas e organizadas de formas que sejam passíveis de organização e provas legíveis. Provas ilegíveis nada demonstram. Desculpa, doutora, não temos como superar essa questão. Ok. Perfeito. Bom, então podemos... Desculpa, Ramon, pode falar. Obrigado. Parabenizar a doutora pela sustentação, a doutora Daniela pelo voto. Sem querer entrar no mérito, mas assim, já como foi discutido aqui, a doutora foi bem incisiva nessa questão. Além dessa legislação citada, o Decreto Federal 1102, centenário Decreto Federal aqui, que, embora muito antigo, ainda em vigência, para mim é uma norma comercial e pela intertextualidade, poderia ser aplicada aqui nas questões tributárias, né, porque ainda em vigência. Eu observo que também, a doutora pode até me confirmar, mas o KNAI, ainda que secundário da empresa, também não é de armazém geral, é de armazenagem de mercadoria de terceiros. Então, supera-se essa questão. A própria contribuinte admite que não possui KNAI de armazém geral, mesmo o KNAI secundário, o doutor Ramon já faz parte do próprio... Ela não possui realmente o KNAI de armazém geral, ainda que como KNAI secundário, a tentativa do recurso, já desde o recurso ordinário, desde a defesa, é de demonstrar que ela poderia atuar como armazém geral com base no seu objeto social, no contrato social, na matéria probatória. E há até um entendimento aqui em algumas câmaras de que seria possível, né, que o contribuinte preencha esses requisitos. O voto à vista da doutora Raquel Harumi é porque ela tem esse entendimento, ela deixa claro isso no voto dela. Então, por isso, ela faz uma análise muito profunda das provas. A análise do doutor Zulia acaba sendo um pouco mais superficial, porque ele tem o entendimento de que é preciso cumprir a formalidade. A doutora Raquel Harumi, ela vai mais fundo nas provas, porque ela entende que é possível mitigar a questão da formalidade com base no cumprimento dos requisitos fáticos. No entanto, ela não consegue concluir no sentido pretendido pelo recorrente. Na medida que a não incidência seria uma exceção, né, eu acho que deveria estar bem demonstrado. Né? Doutora, eu estou satisfeito, vou acompanhar. Inclusive, só para deixar registrado, doutora Daniela, acho que o ano passado nós julgamos lá na DESP um caso semelhante em que pedia esse tipo de equivalência sem o registro formal. Nós chegamos a debater isso também no ano passado, se não me engano. De armazém, eu até me lembro de um caso assim, mas não teria sido de armazém geral, era uma questão da substituição tributária em função do contribuinte ser ou não industrial para poder ser substituto ou substituído. Não sei se teve um voto de minha relatoria e um da doutora Isabel, e concluímos que, se ele cumpria os requisitos, ele estava ok, né? Os dois autos de infração chegaram a ser cancelados naquela oportunidade, com base em demonstração fática. É perigoso esse caminho, mas porque ele tinha o KNAI secundário, não era o KNAI primário, era o KNAI secundário, e ele tinha o KNAI, mas não era questão de industrial para poder ser substituto ou substituído com relação a uma determinada mercadoria. Era uma discussão um pouquinho diferente. Obrigado. Perfeito. Doutor Tiago, algum esclarecimento ou podemos encerrar debates? Sem considerações, presidente. Obrigado. Então, encerrando os debates, verificando o quórum. Todos confirmaram. Iniciando a votação. Todos os juízes votaram por unanimidade e não conhecer do pedido de retificação de julgado nos termos do voto da relatora, a doutora Daniela. Então, a partir deste momento, encerrando a votação,
e julgamento do PRJ relativo ao AIN 400-3742, General Embalagens Industriais Limitada. Perfeito, doutora Claudinha. Tá bom. Obrigada, doutor. Agora o meu recurso especial, ele volta para admissibilidade, para apreciação da admissibilidade. Exato. Isso, tá certo. Então tá bom. Eu agradeço a todos e peço licença para me retirar da sessão. Obrigado, bom dia. Obrigada, bom dia. Bom dia, doutora. Obrigada. Parabéns, viu? Obrigada. Bom, temos um processo remanescente, que é Spark Lubrificantes Eireli, AIN 4091-848, um recurso misto de minha relatoria. São 15 itens, eu já vou disponibilizar meu voto. Já está disponibilizado. Perfeito. Então, embora sejam 15 infrações, o contribuinte não diz nada, não traz nada no recurso ordinário com relação aos itens. Deixa eu pegar. Em relação ao item 5, 11, 12, 13, 14 e 15, o autuado não traz nenhuma alegação no recurso ordinário, mas itens 11 e 12, embora não estejam no recurso ordinário, eles fazem parte do recurso de ofício, tá? Então, só para a gente iniciar aqui, para ficar bem claro, itens... Vou tratar primeiro o recurso de ofício e, na sequência, o recurso ordinário. Teve um retirate, mas tão somente para alterar 2 itens que foram incluídos no auto de infração, no quadro 3, referente ao recálculo da multa. E, em primeira instância, o AIN foi julgado parcialmente procedente. A decisão de primeira instância está às folhas 2452 a 2496. E foi, em cada um dos itens, foi julgado da seguinte forma: insubsistentes as acusações 1, 4 e 7, procedentes 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14 e 15, e parcialmente procedentes, então faz parte também do recurso de ofício, 11 e 12. Então, no recurso de ofício, temos 1, 4, 7, 11 e 12. Então, já estou indo para o meu voto. O processo encontra-se em condições de ser julgado, sendo que os recursos são tempestivos e reúnem condições para serem conhecidos. Por isso, deles conheço. Quanto ao item 1, a acusação versa sobre falta de pagamento de ICMS por ausência de escrituração nos registros de saída da escrituração fiscal digital de notas fiscais eletrônicas emitidas para cobertar saídas de mercadorias tributadas. Da análise dos autos, verifica-se que, embora tenha ocorrido erro na escrituração dos referidos documentos fiscais, especificamente quanto aos dados do destinatário, as notas fiscais foram escrituradas com o devido destaque do imposto. E aqui eu trago as folhas onde é possível concluir tal fato. Folhas 981, 988, 991, 1120, 1126, 1130, 1134, 1189, 1203, 1228, 1253, 1273, 1293 e 1299, conforme atestado em sede de diligência pelo próprio FR autuante, as folhas 18 e 40. Logo, a acusação de falta de pagamento da ICMS é insubsistente, motivo pelo qual voto pelo cancelamento do item 1, em linha com o entendimento exposto pela douta representação fiscal, que está às folhas 2555. Então, aqui, me parece que, quando da escrituração,
houve um erro no campo do destinatário. E aí o fisco detectou, foi isso mesmo, né? Quanto aos dados do destinatário. E aí o fisco detectou essa situação, falou, não identifiquei essas notas, e aí o contribuinte traz e fala, olha, houve erro na escrituração quanto a esses dados, e comprovo que esses documentos haviam destaque do imposto. Então, é atestado pelo próprio FR autuante em sede de diligência, e a própria representação fiscal concorda com tal constatação. Quanto ao item 4, a infração versa sobre falta de pagamento também, em consequência da emissão e registro de notas fiscais, indicando como natureza da operação outras saídas. E quando da fiscalização, o FR autuante notificou o contribuinte a demonstrar o motivo do tratamento da não incidência, né, do não destaque do imposto para essas operações. Na notificação, na resposta, o contribuinte não trouxe nenhuma informação, e em sede de defesa, ele traz os documentos que comprovam, a meu ver, a não necessidade de destaque do imposto. Analisando as provas contidas nos autos, eu entendo que a autuada logrou êxito em comprovar sua tese, no sentido de que as operações acobertadas pelas notas fiscais relacionadas às folhas 218 não deveriam ter o destaque do imposto, haja vista que se trata de retorno ou devolução de tanques locados da empresa Intertanque, em linha com o disposto no artigo 82, inciso 2, do anexo 1 do regulamento, que trata da isenção para remessa e retorno de vasilhames. Então, é possível verificar nesses documentos, quanto às informações, é claro que não é exatamente todas as informações que poderiam amarrar as remessas e os retornos, mas é possível verificar que, de fato, esse produto é utilizado como um recipiente, como um vasilhame, como um tanque, né, como propriamente dito, com as informações que constam. E aí eu trago aqui a descrição. Proposta de locação, contido as folhas 2009 e 2012, indicando as mesmas mercadorias objeto da locação e descritas nas referidas notas. Eles utilizam a expressão IBC, contentores intermediários para granéis. E todas as notas fiscais apresentam como destinatária a empresa Intertanque, que é a empresa que figura como na proposta da alocação desses objetos, e também tem as próprias notas emitidas pela Intertanque, as folhas 20, 26, 20 e 49, e versam sobre as mercadorias, reto 1.000 litros ou container 1.000 litros, descritas nos documentos fiscais emitidos pela própria Intertanque. Então, por essa correspondência de dados, eu também concluí que se tratava desses recipientes, desses vasilhames, e que, portanto, o contribuinte acertou quanto ao não destaque do imposto, com fundamento no artigo 82, inciso 2, do anexo 1. Por outro lado, o fisco não trouxe qualquer evidência ou indício que pudesse afastar a alegação suscitada pela autuada. O fisco fica no campo das alegações dizendo, mas não houve o destaque, não houve a indicação do fundamento no documento fiscal porque não houve o destaque e, portanto, não considero esses documentos trazidos pelo contribuinte mantém. Então, por tais razões, voto pelo cancelamento da infração formulada no item 1.4, mantendo-se a decisão de primeira instância nesta parte. Quanto ao item 2.7, a acusação versa sobre creditamento indevido de ICMS em razão da escrituração no registro de entradas das notas fiscais eletrônicas que não foram localizadas no banco de dados da Cefaz, tratando-se, portanto, de crédito não fundado em documento fiscal e sem correspondente à entrada. Essa é a acusação. Ocorre, contudo, que, da análise dos autos, verifica-se que tais notas fiscais não foram localizadas no banco de dados da Cefaz, dado que as chaves de acesso utilizadas pela FR autuante apresentavam erros na transcrição desses números, pois as chaves de acesso são compostas por 44 dígitos e são únicas para cada nota fiscal, sendo que nos anexos, no anexo 6, elaborado pelo AFR, não, são vários anexos, é isso mesmo. Nos anexos 7, elaborados pelo AFR autuante,
todas as chaves, é possível verificar lá, as folhas 234, 235 e 2292 e 2293, apresentam somente 30, apresentam os 30 últimos dígitos zerado, né? É isso mesmo, tem uma sequência de zeros, então percebe-se que houve um erro nessa transcrição, além do fato de que se observa a mesma chave de acesso para 9 notas fiscais distintas. Então, percebe-se que na transcrição, quando da notificação para o contribuinte, o fiscal colocou no final da chave de acesso dessas notas fiscais todos os dígitos zerados e também 9 chaves de acesso para 9 notas fiscais distintas. Então, por isso que ele alega fiscal que não encontrava essas chaves de acesso no banco de dados da Cefaz. O FR autuante, as folhas 1856 e 1857, em sede de diligência, testou a ocorrência do equívoco acima descrito e concordou com o aproveitamento dos aludidos créditos, confirmando, inclusive, não ter ocorrido aproveitamento em duplicidade. Dessa forma, a meu ver, assiste razão autuada, motivo pelo qual propõe o cancelamento do 2.7, entendimento este que é acompanhado pela douta representação fiscal, as folhas 2560, mantendo-se a decisão de primeira instância nesta parte. No que diz respeito ao 11, a acusação versa sobre falta de escrituração nos registros de entrada da escrituração fiscal digital das notas fiscais referentes a entradas de mercadoria no estabelecimento, folhas 426 a 452, quando estavam concluídas as escriturações das operações dos períodos. Em diligência realizada, as folhas 24, 27 e 24, 33, o AFR autuante, após realizar o cotejo das notas fiscais emitidas em dezembro de 2014, as quais constam relacionadas no anexo 11, folhas 426 e 452, constatou que os documentos indicados na planilha W, folhas 24, 29 e 24, 31, foram devidamente escriturados em janeiro de 2015. Sendo assim, voto pelo cancelamento da exigência fiscal quanto aos documentos fiscais elencados na planilha W, folhas 24, 29 e 24, 31, e pela manutenção da acusação quanto aos demais documentos relacionados na planilha Y, as folhas 24, 32, permanecendo inalterada a decisão de primeira instância nesta parte, na esteira do parecer elaborado pela douta representação fiscal, as folhas 25, 63. Aqui, o fiscal acusou de falta de escrituração, entendendo que em dezembro de 2014 esses documentos não estavam escriturados lá, e aí o contribuinte trouxe a prova de que eles haviam sido escriturados em em janeiro de 2015. E aí tem todo esse cotejo, nos autos é possível ver todo esse cotejo com essas planilhas W e Y que foram elaborados após a diligência realizada. No item 12, a acusação versa sobre falta de escrituração no registro de saídas da nota fiscal eletrônica referente à saída de mercadorias em operação não sujeita ao pagamento do ICMS, mas que, segundo o fisco, se encontra sujeito ao pagamento do imposto em operação posterior. A própria acusação descrita no AIN informa que a operação acobertada pela nota fiscal número 65133 encontra-se amparada pela não incidência do imposto, por tratar-se de remessa para armazém geral. É apenas uma única nota fiscal. Dessa forma, ainda que se possa admitir que em algum momento posterior a mercadoria deva ser objeto de tributação, fato é que a penalidade deve ser aplicada à operação acobertada pelo documento fiscal impugnado, que impõe, então, a aplicação da penalidade de 5% sobre o valor da operação, e não de 20%, conforme prescrito pelo artigo 85. Aqui, é que na mesma linha C, ele trata aqui dessas duas hipóteses de aplicação de penalidade de 5%, quando a operação não tributada, e 20% se a operação posterior for tributada. E aí o fiscal entendeu que em algum momento essa mercadoria ela deve ser tributada. Então eu vou aplicar a penalidade de 20%. E em decisão de primeira instância, o julgador entendeu que não. O que tem que se considerar é o documento fiscal que está sendo questionado naquele momento. E ali tinha realmente a operação não tributada.
porque era uma remessa para armazém. Então, eu concordo com esse posicionamento e estou mantendo a aplicação da penalidade de 5%. Então, dessa forma, voto, assim, pela procedência parcial do item 12, para o fim de reduzir a multa aplicada para 5%, consignado no documento fiscal, mantendo-se a decisão de primeira instância nesta parte. Então, recurso de ofício, eu conheço e nego-lhe provimento. Na sequência, passarei a enfrentar o recurso ordinário. Inicialmente, é importante mencionar que os itens 5, 11, 12, 13, 14 e 15 não foram objeto do recurso ordinário, restando incontroverso o cometimento total ou parcial de tais infrações, conforme assim considerado pela decisão de primeira instância, nos termos do artigo 20 da Lei 13.457, 2009. Quanto às alegações de preliminares suscitadas pela autuada, deixo de acatá-las, posto que não se verifica qualquer cerceamento de defesa, deve ser destacado que o termo de retificação e ratificação foi lavrado de acordo com a legislação e não trouxe qualquer prejuízo para o autuado, conforme bem enfrentado pelo julgador de primeira instância, cujas razões e fundamentos adoto para afastar a tese sustentada pela autuada. Ele traz aí uma série de alegações que o retirat teria trazido uma confusão quanto à data correta do AIN, quando teria sido lavrado, houve uma publicação no Diário Oficial, mas assim, só alegações genéricas, sem demonstrar efetivo prejuízo, e também alega cerceamento de defesa, que eu entendi que não houve nenhum, porque foi dado todo o prazo conforme a legislação para o contribuinte. O prazo de 90 dias confere ao contribuinte o restabelecimento da espontaneidade para o saneamento de irregularidades, consoante dispõe o artigo 5º, inciso 7 da Lei Complementar 939, que afasta o argumento no sentido de que o fisco não poderia lavrar o AIN caso a auditoria fiscal não seja concluída no prazo de 90 dias, contados da data em que ocorrer a entrega à autoridade fiscal da totalidade das informações e documentos solicitados. Até mesmo porque, no presente caso, há evidência no sentido de que a autuada não teria atendido às diversas solicitações fiscais, porque ele alega que, passou os 90 dias da primeira, do início, da comunicação do início da fiscalização, e aí o fisco não poderia, como não teve renovação, não teve prorrogação, ele não poderia lavrar o auto. Só que essa regra vale se você, se o contribuinte prestar todas as informações, disponibilizar todos os documentos que foram solicitados, e está comprovado nos autos que, por diversas vezes, ele não atendeu às solicitações. Deixo de reconhecer a decadência parcial relativamente ao item 4, pois estou votando pelo cancelamento da aludida infração, haja vista que, a meu ver, as operações de que trata tal item não deveria ter o destaque do imposto. Que foi o item 4, ele é objeto do recurso de ofício, e lá realmente estou mantendo o cancelamento dele. Então, aqui, deixo de enfrentar e acatar a decadência parcial quanto a este item que foi alegado pelo contribuinte. No que se refere aos juros, adoto as razões de decidir presentes na decisão de piso, posto que estão de acordo com a legislação vigente, e também porque a autuada traz alegações genéricas quanto à suposta falha no termo inicial para fins de contagem dos juros. E relativamente ao argumento de que o lançamento era exame encontra-se fundado em amostragem, o fato é que a autuada não trouxe qualquer prova que pudesse infirmar o trabalho fiscal na parte em que as acusações foram consideradas procedentes, mantendo-se assim a decisão de primeira instância nessa parte. Passo às questões de mérito. O item 2 versa sobre falta de pagamento da ICMS em decorrência da aplicação incorreta da alíquota. Interessante, sabe? Esse item. Alega recorrente que as operações não poderiam ensejar a incidência do ICMS sob a alegação de que se trata de remessas e retornos de mercadoria objeto de consignação mercantil e o imposto somente seria devido quando da efetiva venda das mercadorias. Todas as operações de consignação, todavia, as operações de consignação mercantil são regularmente tributadas pelo ICMS. Aqui fica uma discussão que era consignação mercantil e que não poderia ter destaque, mas, examinando a descrição da infração conjuntamente com os documentos fiscais relacionados no anexo 2, que estão as folhas 188 e 189, a acusação contém erro, pois nas notas fiscais não houve destaque do imposto, ou quando consta o destaque foi corretamente aplicada a alíquota de 18. E aí eu cito, são duas notas fiscais, onde tem um item em cada que tem aplicação de alíquota, as folhas 192 e folhas 193. Logo, não há como admitir que a conduta infracional seja de falta de pagamento por erro na aplicação da alíquota. Ainda que a capitulação da multa esteja enquadrada na linha que contempla tanto a hipótese de fato verificada no presente caso, quanto a citação considerada pelo FR autuante,
Ponto é que a falta de pagamento decorre do fato de a autuada ter tratado a operação tributada como não tributada. Simplesmente na nota fiscal, ou nas notas fiscais de que trata esse item, não há destaque do imposto. Então, a infração por erro na aplicação da alíquota é caracterizada pelo destaque do imposto em montante inferior ao devido, ao passo que, no presente caso, o conjunto probatório aponta para documentos fiscais que não contêm o destaque do imposto, logo não há que se falar em erro na aplicação da alíquota. É patente que não há correlação entre o fato descrito como infringido e as provas trazidas aos autos, o que não se pode admitir em matéria de lançamento tributário. Transcrevo o artigo 142 do CTN. Conforme pode-se notar, a legislação impõe à autoridade fiscal o ônus de verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária no momento da realização do lançamento. Na determinação da obrigação tributária, a validade do lançamento depende de precisão, tanto na metodologia quanto na execução desse trabalho, cujos resultados deverão ostentar grau de confiabilidade suficiente para conferir liquidez e certeza ao crédito tributário assim constituído. Mais ainda, o auto de infração deve estar respaldado em documentação suficiente para que os fatos narrados em seu relato estejam comprovados. Trata-se minimamente de respeito à realidade dos fatos, que, para bem além das concepções clássicas da doutrina acerca da distinção entre verdade material e verdade formal, significa que o lançamento tributário deve se fundar, tanto quanto seja possível, naquilo que realmente e efetivamente aconteceu no mundo fenomênico, pois, do contrário, o auto de infração não revelará grau de confiabilidade suficiente para conferir liquidez e certeza ao crédito tributário. Para isso, a AIN há de ter sido instruído com provas suficientemente robustas que conduzam na evidenciação dos eventos tributários relatados pelo FR. Tal determinação, aliás, decorre de nossa lei processual, Lei 13.457 de 2009, em cujo artigo 19 está prescrito que as provas deverão ser apresentadas juntamente com o auto de infração e com a defesa. Trata-se de norma acerca do ônus da prova da infração, corroborada neste tocante pelo parágrafo 1º do artigo 34 da 13.457, no que tange especificamente a obrigatoriedade de o auto de infração estar instruído com as provas do ilícito. Dessa forma, o fisco, ao enquadrar a infração de falta de pagamento do imposto em fundamento diverso da realidade dos fatos, afronta o disposto no 142. Por outro lado, ainda que se admita a procedência da acusação tal como formulada pelo FR autuante, é importante salientar que não consta no AIN, nem na manifestação fiscal, folhas 18 e 41, esclarecimentos por parte do autor do feito acerca do motivo pelo qual a alíquota teria sido considerada incorreta. Então, eu entendo que houve aqui erro na acusação, porque considera a falta de pagamento por erro na aplicação, por aplicação indevida da alíquota, mas quando a gente vai para os documentos fiscais, não consta sequer destaque do imposto. Então, entendo que não é a infração como ela de fato aconteceu. E ainda que se admita como procedente a acusação, não encontrei em nenhum dos momentos em que a fiscalização se pronunciou, seja no próprio AIN, seja nas 2 ou 3 diligências que tiveram, em nenhum momento há esclarecimentos quanto ao motivo pelo qual a alíquota que deveria ser aplicada, ou aqueles 2 documentos onde tem um item, deveria ser a correta. Qual alíquota ou por que a alíquota seria incorreta. Então, tais constatações levam a concluir pela insubsistência da infração descrita no item 2, motivo pelo qual voto pelo seu cancelamento. O item 3 é idêntico, só que com relação à base de cálculo. A fiscalização acusou o contribuinte de falta de pagamento, sustentando que houve erro na apuração da base de cálculo. Quando a gente vai para os documentos fiscais, constata-se que não tem destaque do imposto. Então, logo entendo que não houve erro na apuração da base de cálculo. Então, houve erro na acusação, a inconsistência. Então, eu trago os mesmos argumentos que eu utilizei no item 1.2 acima. Então, nessa esteira, evitando-se repetições desnecessárias, trago a presente item as mesmas razões de decidir do item 1.2 acima, quanto à violação ao artigo 142. Também não há nesse item, seja no AIN ou seja na manifestação fiscal, o motivo pelo qual teria ocorrido o erro na determinação da base de cálculo. Não há uma linha sequer explicando o motivo pelo qual haveria o suposto erro na determinação da base de cálculo do imposto. Então, com o efeito, voto pela insubsistência da acusação formulada no item 3, determinando-se o seu cancelamento.
Item 6. Versa sobre falta de pagamento de ICMS-ST em razão da entrega de GIAs com indicação do valor de imposto a recolher em importância inferior à escriturada nos registros de apuração. Da análise dos autos, constata-se que a infração encontra-se devidamente comprovada. Então, confrontando as GIAs, as folhas 228, 229, 230, 231, 232 e 233, com os registros de apuração do ICMS-ST, que estão as folhas 1574, 1576, 1580, 1586 e 1590, de fato há essa divergência quanto ao valor do ICMS-ST. Quanto ao termo inicial adotado para fins de aplicação dos juros, correto o trabalho fiscal, pois a infração versa sobre falta de pagamento do ICMS, logo deve ser considerado o CPR 1090, cujo prazo de recolhimento vence no dia 9 de mês subsequente ao da ocorrência do fato gerador. Artigo 2º, inciso 2 do anexo 4 do regulamento. Ou seja, considerou-se o dia seguinte como data inicial da incidência dos juros, a saber, dia 10. Sendo assim, voto pela procedência do item 6, mantendo-se a decisão de primeira instância. Quanto ao item 8, é muito parecido com o 2 e o 3. Cuida-se textualmente de acusação descrita como creditamento do imposto em valor superior ao destacado em documentos fiscais. Observando ainda o AIM, percebe-se que, no que tange a capitulação da infração, afirma a fiscalização que foram violados os artigos 60, inciso 1, 61, parágrafo 2, e 212-O, inciso 1, e artigo 40 da portaria CAT 162/2008 e 162/2008. Está repetido, né? Eu vou tirar. Então, e artigo 40 da portaria CAT 162/2008. Sobre o tema, defendeu-se a autuada afirmando que existia erro de acusação, tecendo várias considerações sobre a não incidência do ICMS sobre determinadas operações com petróleo prevista na Constituição Federal. A decisão de piso, por sua vez, ao analisar o quanto for objeto da defesa, afirmou não existir um erro na acusação, reconhecendo as folhas 24 e 82, no entanto, que se fazia necessária uma ressalva à indicação de dispositivos infringidos. Transcrevo. No entanto, essa é a decisão de primeira instância, no parágrafo 91. No entanto, ainda que não verificado qualquer erro de acusação por parte do fisco ou dúvidas quanto à infração identificada, como quer fazer crer o defendente, sendo cristalino que houve o creditamento em relação aos documentos fiscais nos quais não havia qualquer destaque do imposto, faz-se necessária a ressalva na indicação dos dispositivos infringidos no que tange ao artigo 212 e artigo 40 da portaria CAT 162. Ainda que sirvam de fundamento para a autuação, quanto à obrigatoriedade de emissão de nota fiscal e a aplicação da subsidiária da legislação em relação ao seu respectivo DANF, tais dispositivos não são passíveis de infringência, uma vez que não prescrevem qualquer conduta ao contribuinte. Dessa forma, retira-se esses dispositivos da capitulação. Observando que a correção em questão é permitida durante a fase de julgamento, não sendo causa de qualquer nulidade. Em seu recurso ordinário, insiste a autuada na existência do erro da acusação, em fundamentação da qual destaca o trecho de folhas 25 e 95. A diferença jurídica entre os eventos é alarmante, e não obstante imunidade e isenção afastarem a subsunção incidentária do fato à norma, suas disposições estão em normas completamente distintas, a saber, Constituição Federal e lei, respectivamente. Fecho aspas. Posta a controvérsia, cumpre avaliar o quanto consta na acusação e se a providência de recapitulação adotada pela decisão de primeira instância, diante da insistência da autuada no sentido de afirmar que a questão é de nulidade de acusação, foi suficiente para retificar o AIM. Neste particular, e fixando-me no quanto descrito na acusação do item 8 no AIM, constato que, de fato, o texto acusatório não descreve a conduta infracional na espécie. O fato é agravado pela original escolha dos dispositivos infracionais escolhidos a fundamentar a acusação original, mas o erro, como evidenciado, não se restringe à capitulação da infringência. Verifico já de plano que, embora o item 8 se refira a crédito do imposto em valor superior ao destacado em documento fiscal, não se trata de hipótese de erro de escrituração de entradas ou de descumprimento de requisitos formais do crédito de ICMS relativos ao conteúdo de documentos fiscais. Como bem afirma a autuada, a discussão original sempre foi adstrita à discussão da viabilidade de creditamento do ICMS em operações em que a Constituição, tratando de petróleo e seus derivados,
determina a não incidência do imposto. Nessa linha, o contexto da acusação, seja pela escolha de dispositivos infringidos, seja com mais razão pela equivocada descrição da infração, reduziu a discussão a uma hipótese de mero erro na escrituração de documentos fiscais, como se o que se discutisse fosse um equívoco em se creditar mais ICMS do que a soma do ICMS destacado em documentos, afastando do processo o cerne acusatório, que é relativo à não incidência constitucional em operações com petróleo e derivados e seus efeitos para o crédito do imposto. A redução acusatória, que afasta dos fatos que se pretendeu lançar de ofício, representa, nessa medida, importante violação ao artigo 142 do CTN, visto que a matéria tributável real, efeito da imunidade e não incidência para o crédito do imposto, seja pelos dispositivos infracionais escolhidos pelo fisco, seja com mais razão pela descrição da infração, fica obscurecida e alijada do lançamento de ofício. Reforço minha posição à evidente maior complexidade da discussão sobre a viabilidade de crédito em operações imunes com petróleo e derivados em relação à singela acusação de creditar-se em montante superior ao destacado em documento fiscal. Ademais, verifico que o erro de acusação, que simplifica a acusação, afastando-a do cerne da matéria tributável, prejudica definitivamente, em detrimento da defesa, a discussão jurídica acerca dos efeitos da imunidade e não incidência do ICMS, tal como prevista constitucionalmente para operações relacionadas à autuado. Vale ainda mencionar que, na experiência de julgador acumulada neste tribunal, nunca verifiquei a redução de questões de créditos oriundos de operação isenta, imune ou sujeita à não incidência, a descrição de crédito em valor superior ao indicado em documentos fiscais. Ao contrário, em autuações do tipo, é verificada sempre a menção a crédito oriundo de operação, isenta, imune, sujeita à não incidência. E eu fiz uma pesquisa grande aqui e realmente não encontro situações em que a operação que originou o crédito era não tributada, isenta ou imune, ter sido tratada como crédito indevido por destaque maior que o devido, sendo que no documento fiscal não constava nenhum destaque do imposto. Basta ilustrar o quanto aqui afirmado, mencionar a importante discussão deste egrégio Tite sobre isenção parcial da qual resulta a sua súmula número 5. Ali são sintetizadas diversas posições anteriores da Câmara Máxima, do egrégio Tribunal, à época as câmaras reunidas, todas versando sobre a acusação de crédito do ICMS referente a operações beneficiadas com redução de base de cálculo. Lá como aqui, a discussão não se restringe e não deveria se restringir a aspectos relativos ao creditamento em montante superior ao destacado em documento fiscal, importando o regime jurídico de incidência do ICMS na operação anterior para determinar se há ou não infração da legislação tributária quando do creditamento pelo adquirente da mercadoria. Bastaria, ademais, mencionar que toda e qualquer hipótese de crédito indevido oriunda de operações imunes ou isentas estaria definitivamente vedada de antemão no contencioso, bastando ao autuante, como fez, distorcer o cerne da acusação para se apegar à diferença do imposto creditado e do destacado em documento fiscal. Isso dito, fica evidenciado que não só a principal discussão sobre a matéria tributável resta alijada do processo, por erro insanável da acusação, bem como também que tal erro não está adstrito ao enquadramento da infração, como postulado pela decisão recorrida. O cerne da discussão está, de fato, dentre outros, na interpretação do artigo 60, inciso 1 do regulamento, mas a ela sequer chegamos, considerada equivocada a descrição da infração no AIM. Desse modo, creio ser insubsistente o AIM, o item 8, não bastando a mera recapitulação da infringência para retificá-lo. Sendo assim, cancelo o item 8 do AIM face ao erro evidente de descrição da autuação, reformando-se a decisão de primeira instância nessa parte. Vou anotar aqui para retificar. Item 9. Versa sobre creditamento indevido de ICMS em decorrência da emissão e escrituração no registro de entradas da escrituração fiscal das notas fiscais eletrônicas emitidas para acobertar a apropriação de créditos do ICMS pela entrada de bens para o ativo permanente. As provas contidas nos autos às folhas 388 a 409 evidenciam a prática da infração, especialmente pela inexistência de informações acerca da utilização de tais bens e pela omissão no preenchimento do CIAP. Adicionalmente, deve ser destacado que o autuado apenas ficou no campo das alegações. Dito isso, voto pela procedência da acusação formulada no item 9. Item 10. Versa sobre creditamento indevido de ICMS em decorrência da escrituração de valores no valor total do ajuste a crédito do imposto do registro de apuração de ICMS da FD
que foram lançados no campo outros créditos das GIAs sem comprovação de origem, sendo que o contribuinte deixou de atender notificação específica para comprovar a origem de tais créditos. Da análise dos autos, entendo que assiste razão ao fisco. A autuada pretende descaracterizar a infração, trazendo aos autos supostos registros de entrada de diversas notas fiscais emitidas pela Petrobras, no período de 11/3/2011 a 11 de janeiro de 2013, que totalizam um valor bem superior ao glosado pelo fisco. Referem-se a período distinto de que trata o AIM e não evidenciam qualquer relação com o eventual imposto pago indevidamente pela autuada. Enfim, a autuada não logrou êxito na comprovação da legitimidade de tais créditos. Dessa forma, voto pela procedência do item 10. Por todo exposto, conheço do recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento. Lembrando que os itens 5, 11, 12, 13, 14 e 15 não foram objeto do recurso ordinário. É como voto. Eu vou fazer a retificação nesses 2 pontos no meu voto. E estou à disposição para o debate, para esclarecimento, porque foi bem extenso, foi bem trabalhoso esse processo. Doutor Samuel, em primeiro lugar, parabéns pelo voto. 16 itens, né? Se não me engano, 15. Originários 15. 15 itens. Bastante cuidadosa a análise. Difícil o caso, hein, doutor Samuel? Bem difícil. É muito questão de prova, né? Realmente é parar, olhar a folha, fazer o cotejo dessas informações, porque meio confuso, né? Meio bastante detalhe, Mas eu tomei o cuidado de apontar as folhas, porque foi o caminho que eu sempre adoto em processos semelhantes, para a gente não se perder ou na análise ou na discussão. Aproveitando que está corrigindo as folhas aí, quando Pode você falar. cita manifestação fiscal, 1831. 1831? Não 1841, como constou lá. Obrigado, doutor Ramon. E essa questão do erro de acusação, doutor Samuel, que o doutor acabou acolhendo aí parte do recurso ordinário, 3 itens, se não me engano. Isso, perfeito. Pelo que eu entendi, a acusação é de apropriação de crédito superior ao destacado, é isso? Aplicação de alíquota. A gente tem 2 itens que é de falta de pagamento do imposto, sendo que no item 2, erro na aplicação da alíquota e erro na apuração da base de cálculo, sendo que nesses documentos fiscais não há nenhum destaque do imposto. Então, entendo que não há como falar que houve erro na aplicação da alíquota, nem erro na formação da base de cálculo. Então, por isso, erro na acusação. E no outro item, ele é de creditamento indevido, que é o item 8, onde é adotado como premissa, como fundamento para a infração de crédito indevido, o fato de que o contribuinte teria se creditado em montante superior ao imposto destacado nas notas. Só que não há nenhum destaque nas notas. Então, por esses motivos, eu entendi que houve erro na acusação. E na manifestação fiscal, não houve nenhum tipo de esclarecimento a respeito dessa? Zero. Fica uma discussão paralela, como se... Desculpa. Pode não, falar, conclua o raciocínio e depois eu pergunto. Como se tivessem outras matérias relacionadas a essas questões, entendeu? Por exemplo, salvo engano, no item 2, começa-se uma discussão sobre consignação mercantil, que não deveria haver tributação, mas fato é que não há destaque nos documentos fiscais, então, portanto, não há que se falar em erro na aplicação da alíquota. E aí você vai, para tentar encontrar algum fundamento, algum ponto, algum esclarecimento do porquê a alíquota seria considerada incorreta ou porquê houve erro na apuração da base de cálculo, e não há uma linha sobre estes pontos. Sim. O doutor entende que a acusação correta seria, nesse caso,
Considerar tributada como não tributada. Operação tributada como não tributada. Ou Ainda tributada que... como tributada como não tributada. Ainda que, se não me engano, essas duas hipóteses estejam na mesma linha lá para a capitulação da infração, exato, da penalidade, né? Será que não seria possível fazer a recapitulação, doutor? Esse ponto que eu queria abordar, porque o contribuinte ele se defende pela questão da... Ou seja, ele entendeu a acusação como considerar como tributada não tributada, né? Ele não foi pelo relato, né? E considerando também esse fato aí do 85.1c abranger a acusação de tributada como não tributada, me parece que não houve qualquer prejuízo ao entendimento aqui na defesa, inclusive, né? Aí a gente teria que entrar na questão da análise da decadência, que o Dr. Samuel deixou de analisar porque considerou... Mas acho que foi só para o item 4, viu, Ramon? Que não estaria nisso aí. O item 1.2, né? Não, é o 4. É o 4 que ele trata da decadência. Então, só o item 1.4. Tá. Então, como o 4 não está nessa discussão, eu acho que não seria prejudicado. Entendi. Samuel, eu quero uma coisa não. Só um esclarecimento. Eu entendo aqui, quanto a esse erro, não é somente em relação a qualquer... ter algum prejuízo o contribuinte, né? Mas sim quanto aqui ao rigor do lançamento tributário. Eu não consigo admitir que, ainda que a capitulação e a penalidade aplicada esteja num item relacionado ao que de fato aconteceu, mas o erro da infração, para mim, macula completamente o lançamento, entendeu? São hipóteses completamente distintas. De por fato, isso que eu adotei. Eu considero... Desculpa. Não, desculpa. Pode falar. Você tá falando. Eu considero a acusação como um todo, né? Tanto a descrição como a capitulação, assim como o conjunto probatório, né? E assim, embora a descrição conste de forma incorreta, a capitulação, em tese, está correta, no 1C, né? E as provas, elas corroboram a acusação e o próprio contribuinte entende a acusação nesse sentido, né? Então, eu quero analisar melhor, eu entendo o seu posicionamento, eu até te parabenizando pela percuriência que fez a análise aí, vários itens, um trabalho de fôlego mesmo, mas eu quero só analisar essa questão, porque eu também não consegui ver a defesa e as provas apresentadas em defesa, então eu quero pedir vista para poder analisar isso. Perfeito. É bem na linha, doutor Ramon, sem querer polemizar, mas naqueles casos da drogaria São Paulo, por isso que eu sustento que a acusação ela não avançou e não trata de erro na apuração dos créditos. Fica na discussão relacionada à legitimidade, se teria fundamento, se o contribuinte teria direito ao crédito do imposto. E quando a gente avança nas discussões, fala, mas o crédito não é bom, a apuração não ficou demonstrada ou a apuração dos créditos tem algum problema. Entendi. Aí eu entendo que eu não poderia avançar nessa análise porque não faz parte. E como você disse, mas isso em algum momento está no processo, está no relatório circunstanciado, mas não faz parte da acusação. Por analogia aqui, estou tentando trazer só um outro caso, não tem nada a ver com o caso presente, mas só para esclarecer. Entendi. Só uma dúvida também, de fato o caso é bastante difícil. O contribuinte, em nenhum momento, ele alega a questão do cerceamento de defesa, que isso eventualmente implicaria para ele algum tipo de restrição e tudo mais, não entra nessa linha. Ele alega cerceamento de defesa, mas de forma genérica e mais relacionada ao retirat. Tá? Entendi. Mas, assim, a peça, tanto a defesa quanto o recurso, tem algumas alegações genéricas, assim, mas quanto a essa questão, o item 8, ele aponta, assim, que houve essa questão de erro da infração. Erro na descrição. Ele não usa essas palavras, mas o sentido que eu entendi nas razões do contribuinte são nesse sentido. Ele falou, teve erro na acusação. Tá? Quanto ao item 2 e 3, não há essa menção. Ele se defende pela acusação correta, né? Em tese correta. Né? Traz a questão da consignação mercantil, mas é uma coisa que a gente tem que avaliar, né? Porque, assim, tudo bem, considero que ele se defendeu. Vem uma discussão de consignação mercantil que não tem nada a ver com a acusação. E a gente considera como procedente o lançamento tributário, porque simplesmente ele se defendeu?
Não tem relato, né? Isso dificulta a gente saber exatamente o que foi. Na manifestação fiscal ele não trata desses itens especificamente, até porque foi correto, né? O que eu quero analisar com mais calma, doutor Samuel, assim, pedindo vênia pelo seu entendimento, eu entendo perfeitamente que, de fato, há uma descrição incorreta da questão fática no auto de infração, mas o conjunto todo me leva a crer de que não houve qualquer prejuízo e que, de fato, e se a infringência efetivamente aconteceu, né, a gente estaria afastando aí uma acusação por um erro formal. Então, vou pedir vênia e vista para o processo. Deixa eu só finalizar o... Doutor Samuel, aproveitando que o doutor Ramon vai pedir vista, como é um caso também difícil, que eu também não lembro de ter pego nada semelhante, eu gostaria também de pedir vista, então. Perfeito. Pode ser, tá? Mas Então, parabéns claro. pelo voto também. Bom, doutora, eu parabenizo também pelo voto, doutor Samuel. Eu não vou pedir vista desse, mas minha linha de raciocínio, eu vou aproveitar e esse período maior que ele terá para retornar para a votação e analisar com mais detidamente o processo. Tem algumas questões muito próximas das questões levantadas pelo doutor Ramon, no sentido de se seria ou não possível. São dois pontos, na verdade, né? Se seria ou não possível a recapitulação e entender que a acusação está correta, uma vez que a capitulação estaria correta, que não houve prejuízo à defesa, e também do ponto de vista de que não houve pedido específico do contribuinte nesse sentido. Eu tenho algumas questões que vou analisar com calma ainda, mas parabéns pelo voto, doutor Samuel, um processo muito grande, muito detalhado, uma análise muito minuciosa da situação. Parabéns. Obrigado. Eu acho que era isso, né? Presidente, então posso me manifestar? Claro. Eu também Deixa eu só confirmar antes, doutor Thiago. Okay. Então era isso aí, né? Era a manifestação fiscal e aquela portaria CAT que é repetida, né? Que eu cito de forma repetida. Acho que era isso, né? De erro. É isso aí. Eu tinha anotado aqui, era isso aí. Desculpa, doutor Thiago, pode falar. Sim, só para contribuir, assim, daquilo que eu analisei previamente os autos, né? Por exemplo, eu vejo mais essa questão, analisando só os itens 2 e 3, tá? É mais uma interpretação, eu não vejo nem como um erro do fiscal, mas é como uma interpretação face aos elementos que ele tem. O que eu quero dizer com isso? Quanto ao erro de aplicação na alíquota, se a gente observar a nota fiscal, a gente vê que o contribuinte coloca uma base de cálculo e a alíquota do ICMS, 0. Então, ele fez isso. O contribuinte fez isso. O contribuinte não colocou aqui nenhuma norma isento do ICMS, alguma coisa nesse sentido, né? Então, o fiscal ele foi por aquilo que estava bem diante dos olhos dele, né? Se acusasse de falta de pagamento, poderia estar errado, porque tem uma base de cálculo, é isso? Pelos elementos. No erro da base de cálculo, que é o item 3... Só um ponto, eu acho que não tem base de cálculo. Não tem nos campos, tem só em duas notas. Não. Só em duas notas. Então, esse item ele nem poderia ser totalmente improcedente, né? Porque tem duas notas que ele coloca uma alíquota 18, mas calcula errado, né? Então, mas não tem nenhum esclarecimento. E aí, na folha 190, ele coloca um valor de base de cálculo. Pode ver aqui, folha 190. Ele coloca um valor de base de cálculo na nota, mas coloca a alíquota 0. Tá? Perfeito. Aí, no item 3, que é o erro de base de cálculo, a gente vê que ele coloca base de cálculo do ICMS 0
E a alíquota, ele deixa em branco na nota, né? Então, e também da mesma forma, não coloca, é tributada, não tributada, alguma coisa do tipo. Perfeito. Então, no meu entendimento, analisando assim a prova dos autos, eu vejo que é mais uma questão da visão, né? O fiscal ele lavrou de acordo com aquilo que ele tinha na mão. E aí, como no 1C, né, na 527 1C, a gente tem todas essas hipóteses, Perfeito. Né? Exatamente porque essas hipóteses, elas têm uma intersecção, elas se fundem. Elas se relacionam, né? Elas se relacionam interpretativamente até, né? É verdade isso, né? Faz então, sentido. Por isso que eu entendo que trazer essa questão aqui para colaborar com os debates, né? Porque às vezes a gente enxerga de uma maneira, mas o fiscal enxerga de outra, e aí a gente tem que avaliar, trouxe cerceamento, não trouxe cerceamento, entendeu, não entendeu, como que a pessoa se defendeu, porque no frigir dos ovos, aí usando uma expressão grosseira, né? O fato é que, ao que parece, o imposto é devido, né? Então, não tenha dúvida, né? Em 8 eu ainda não... Quanto à operação, não tenha dúvida, ainda que seja consignação mercantil, é devido. Só que aí eu vou olhar a questão como lançamento tributário, eu entendo que tem essas inconsistências. Formalmente correto. E eu acho que ele poderia ter afastado qualquer dúvida, assim, dando um exemplo, sabe? Olha, a alíquota é incorreta por isso. Peguei aqui, realmente, o documento fiscal consta a base de cálculo e está zerado. Aí eu não tenho dúvida de que realmente foi essa a situação. Só que o documento fiscal, como se apresenta, ora tem base de cálculo, ora não tem. Aí tem um item que tem a alíquota de 18, aí ele não cita se é esse item. Um outro ponto que eu ressalto aqui, doutor, é que, quanto a esses itens, o fiscal ele ressalta que teve notificação não atendida. Perfeito. Né? Então, se ele questionou, a parte não respondeu, né? Então, isso dificulta também o trabalho dele. Ele lavra com aquilo que ele tem em mãos, né? Com aquilo que ele está vendo, aquilo de mais óbvio, mais nítido, né? E aí a parte traz os seus questionamentos. Às vezes isso é até uma estratégia de defesa para depois tentar distorcer alguma coisa, tal, né? Mas eu entendo que o fato de não atender a notificação também é um fato grave, né? E que vai a favor do fisco, né? Porque o fisco tentou investigar, tentou entender, tentou ver se tinha mais fundamentos, mais coisas que pudesse, mas a autuada também se manteve inerte, né? Então, eu acho que, vamos dizer, isso dá um pano de fundo para a gente ver que o fiscal ele foi complacente, ele tentou investigar, mas não, então a gente tem que ter uma flexibilidade, não é nem flexibilidade, mas entender como que o fiscal lavrou esse auto de infração. Né? Até pelo contribuinte ter entendido, né, o contexto ali, as notificações, as conversações ali, parece que tudo correu dentro do que seria correto, mas de fato ficou consignado uma acusação dúbia, né? Como o doutor Samuel colocou. Estou voltando lá de novo, só retificar, tem mais uma. Pode falar. Faisal, doutor Faisal. Tá baixo. Só uma colocação em complemento ao que o Thiago colocou. De fato, parece que o fiscal fez essas diligências, parece que tentou produzir essa prova, mas parece que o ponto é aspecto da descrição mesmo, né? A formalidade. E porque se isso eventualmente segue e vai para o Poder Judiciário, até que ponto se sustenta também. Mas tudo bem, vamos analisar, pedir vista, né, também. Eu acredito realmente, doutores, que cabe uma análise, porque os dois raciocínios são válidos e adequados. Com certeza. A análise feita pelo doutor Samuel muito pertinente, mas entendo também o quanto afirmado pelo doutor Tiago, no sentido de que o fiscal lavra o auto de infração com os elementos que ele tem no momento da lavratura. E o fato que, como o contribuinte não informa nos documentos fiscais, no geral, os contribuintes ou informam um documento fiscal, ou quando é intimado, o contribuinte responde por que ele entendeu por aquela isenção. Neste caso, o contribuinte, e aí
a gente vemos os autos de infração lavrados como mercadoria tributada, como não tributada. Neste caso, o autuado não prestou essas informações. Então, ele entendeu por erro de base de cálculo, porque seria assim, não, é tributado e ele errou só o cálculo. Pode ser. E aí, neste sentido, não teria que discutir se há ou não isenção, porque se o contribuinte não informa nenhuma isenção, então não há uma isenção a ser discutida e a questão é ele errou a base de cálculo. Pode ser um entendimento. O que está documentado não diz respeito à isenção. Isso, nada do que foi documentado diz respeito à isenção, por isso não foi lavrado como não há que se discutir em torno de eventual isenção. Pode ser até uma técnica de defesa mesmo. Quem que levantou? Algum dos colegas levantou esse raciocínio. É possível, né? Não deixa de ser uma estratégia interessante. Enfim, cabe a análise detalhada. Eu também não estou pedindo vista dos autos, o doutor Ramon já pediu, o doutor Faisal pediu, mas me comprometo a analisar e formar uma convicção para o momento do retorno dos autos para julgamento, porque neste momento também não estaria convicta para votar nem com uma posição nem com outra. Muito interessante essa discussão. Doutor Samuel, já está registrado? Não, né? Eu estou ainda apanhando aqui com aquele ponto do doutor Ramon lá da manifestação fiscal, porque, de fato, a manifestação fiscal, ela começa as folhas 18 e 31, mas aonde eu quis apontar lá, doutor Ramon, acho que era justamente a página 1841, entendeu? Eu acho que é 1837, pelo que eu estava lendo ali, deixa eu só confirmar. O que você apontou está na 1837, que é a falta de manifestação, não manifestação fiscal com relação a receita. Se não me engano, é 1837. Ele começa a falar do mérito sem falar do 1.2 e do 1.4. Eu acho que as duas menções tem que ser na 1841 mesmo, viu? Correto, porque então, sem problema. Interferindo de bicuda aqui, vamos dizer assim. É justamente nos itens 2 e 3, entendeu? Que ele não fala nada da alíquota e não fala nada da base de cálculo. Perfeito. Né? Olha que interessante, só para trazer aqui a discussão. Quanto ao item 2, a manifestação fiscal, devemos frisar que os CFOPs constam das notas fiscais relacionadas no anexo 2 e são os seguintes: 501, 5653, 5917. E, para encerrar a discussão, em foco esclarecer impugnante, transcrevemos o 465, que é de consignação mercantil. Ponto. Não fala nada da alíquota. Quanto ao item 3, que é da base de cálculo. Que página que está isso? Na 1841. 1841. Outra vez, falta razão a impugnante. O produto remetido para outro estado com as notas fiscais enquadra-se na categoria de extrato aromático, que são descritos de maneira geral na tabela de incidência, da TIP. Mas essa é a acusação 3.2, né? Mas então, que é o ponto lá da... Não é a 1.2? Não. Opa, peraí, então... É importante salientar que a impugnante recebe o mesmo tipo de produto, por exemplo, em operações cujas notas sem destaque do imposto e aproveita crédito normalmente, portanto, conhece bem esse tipo de operação. Não tem nada a ver. Não fala nada de base de cálculo. Então, vou voltar. É 1841 mesmo, viu, Ramon? Isso, tá certo, é isso mesmo. É a 2 e a 3. A 2 é a alíquota e a 3 base de cálculo. Porque ele cita nesse 1841 como a 3.2, né, que seria, na verdade, a infração 12 da acusação. E aí a gente está discutindo a 1.2. Mas, de fato, realmente parece que ele está falando aqui da 1.2. Né? Embora na ordem aqui ele fala da 6.4, né, que é a 10. Bom, eu acho que é isso mesmo. Tanto é o 2 e o 3 na sequência aí, que ele traz o 465, que é a consignação mercantil. Exato. Que é o do item 2. Eu vou analisar essa questão também. Folha 1841. Vou voltar aqui. Bom, eu tive que fazer esse processo aqui com umas 5, 6 telas, entendeu? Imagino. Pronto, agora tá. Um processo desse vale por 5 ou 6, né? Parar para pensar. Exatamente.
Ou contar pelos itens julgados, né? Então, o recurso ordinário é conhecido, parcialmente provido. E o recurso de ofício é conhecido, não provido. Então, acho que agora já dá para vocês pedirem vista. Isso. Dr. Ramon, vista concedida. E o Dr. Faisal, vista concedida. Então, a partir deste momento, encerra o julgamento do AIM 4091-848, Spark Lubrificante Seirelli. O processo volta para uma próxima sessão. Então, todos os dois processos com situação encerrada. A partir deste momento, declaro encerrada a sessão de julgamento da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 27 de maio de 2022. A ata já está disponível e o senhor Oswaldo pode finalizar a gravação, por favor.